Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Nossa aula de hoje iremos trabalhar sobre o campo elétrico. Na última aula trabalhamos sobre a força elétrica, a força de interação entre duas partículas, também conhecido como lei de Coulomb. Nessa aula de hoje vamos entender como funciona o campo elétrico. Só que antes de eu começar a aula, eu queria passar um vídeo de um experimento onde vai demonstrar o que acontece no campo elétrico. Nesta demonstração, usaremos um gerador de Van der Graaf e um pequeno círculo feito de papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Este pequeno círculo está ligado a um canudinho por um fio bem fino, que é desfiado de uma meia de seda, que é um bom isolante elétrico. Acionamos então o gerador Van der Graaf, que funciona com uma manivela. Quando a giramos, ela eletriza a esfera metálica da parte superior do gerador. Ao aproximarmos o papel alumínio da esfera metálica eletrizada, ele se eletriza por contato e fica carregado com cargas estáticas de mesmo sinal da esfera. Por isso, ele passa a ser repelido pela esfera do gerador. Por meio deste pêndulo, podemos visualizar um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre o círculo de alumínio, repelindo-o. Este campo invisível é chamado de campo elétrico e surge na presença de corpos eletrizados. O campo elétrico também pode ser chamado de um campo de forças, pois ele aplica uma determinada força sobre uma carga de prova imersa neste campo. O módulo da força aplicada sobre esta carga é o produto do campo elétrico e do valor desta carga. Podemos notar também que o campo elétrico diminui com o aumento da distância, ou seja, quanto menor a distância da carga, maior o campo elétrico e, consequentemente, maior a força atuando sobre ela. Finalmente, podemos ver outro fenômeno chamado de efeito campainha. Ao posicionarmos uma das mãos perto do pêndulo, o círculo de alumínio passa a oscilar entre a mão e a esfera do gerador. Isto ocorre pois a mão serve como um terra, ou aterramento. Quando o círculo de alumínio eletrizado encosta na mão, ele se neutraliza e se descarrega. Nesse instante, ele passa a ser atraído pela esfera, e ao encostar, se eletriza novamente, passando a ser repelido, repetindo o processo de carga e descarga como o movimento de uma campainha. Bem, como vocês viram aí, o campo elétrico ele age sobre outras partículas mesmo sem tocar. O que eu tenho? Vamos supor. Eu tenho aqui uma esfera que está eletrizada, que lá a gente viu o gerador de Van Graaf. Vamos supor que ele está cheio de cargas positivas. Se eu pegar aqui e encostar, pegar com um fio aqui, encostar uma outra esfera também positiva, o que vai acontecer? Essa esfera aqui vai expulsar a esfera de cá, porque partículas com cargas de sinais iguais, elas tendem a se repelir. Se ela fosse negativa, ela ia aproximar. Perceba que não houve nenhum contato, não está havendo contato entre uma esfera e outra, mas mesmo assim ocorre essa expulsão. Isso é porque em volta dessa esfera eletrizada existe um campo elétrico agindo nele. Da mesma forma sobre esse aqui, só que o desse daqui é bem menor. Então, o desse daqui que é maior vai o quê? Expulsar essa partícula para cá. E isso é o campo elétrico. A gente não consegue enxergar, mas a gente sabe, pelo experimento vocês viram, o professor segurando a esferinha lá, o círculozinho, e ele se afastava da partícula eletrizada, do gerador, que gerava carga estática lá. Então, isso é chamado de campo elétrico. Ideia de um campo elétrico. Sabemos que quando cargas elétricas são colocadas próximas uma da outra, existe uma interação entre elas, que foi o que eu mostrei. Essa interação pode ser de atração, quando as cargas tiverem sinais diferentes. Lembra, opostos se atraem. Positivo vai atrair o negativo. Ou de repulsão, quando as cargas são iguais. Carga positiva vai expulsar outra carga positiva. Carga negativa também vai expulsar outra carga negativa. E o que sabemos dessa interação é o seguinte.
Se duas cargas de mesmo sinal forem colocadas próximas, haverá uma força de repulsão entre elas. E se forem cargas de sinais contrários, haverá uma força de atração. Bem tranquilo. A intensidade dessa interação cresce com a intensidade das cargas e decresce com o quadrado de distância entre elas. Isso daí fala-se da fórmula da lei de Coulomb, onde a força de interação é igual à constante do vácuo vezes a primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Ou seja, a gente sabe que quanto maior for a carga elétrica das partículas, maior vai ser a força de atração. Óbvio, se eu tenho uma carga muito grande de uma partícula, muito mais forte ela vai atrair a outra partícula. E à medida que eu vou aumentando a distância entre essas duas partículas, também vai diminuir a força de interação, porque vai diminuir o quê? A distância, logo diminui a interação entre elas. Então, perceba que uma carga elétrica altera a propriedade dos pontos do espaço na sua redondeza, de modo a sensibilizar cargas próximas, se dando a interação entre essas cargas. Então, lá no exemplo, lá no experimento, não precisou que houvesse o contato entre a esfera segurada pelo professor com o gerador. A simples aproximação interferia, o campo elétrico interferia naquela outra partícula. Então, isso tudo é o campo elétrico. Então, qual é o conceito de campo elétrico? Campo elétrico é uma grandeza física vetorial e muito importante. Se ele é um vetor, ele vai ter sentido, direção e intensidade, que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço, sobre a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Ou seja, bem aquele exemplo lá, o experimento que o professor fez. Então, o campo elétrico gerado pelo gerador, por mais que ele não aparecia, mas ele existia, interagia e influenciava sobre a esfera de metal quando ela era aproximado nele, fazendo o quê? Expulsando a esfera de metal. Em outras palavras, o campo elétrico mede a influência que uma certa carga produz em seus arredores. Quanto mais próximas estiverem duas cargas, maior será a força elétrica entre elas, por causa do módulo do campo elétrico naquela região. Quanto mais você via que quando o professor afastava a esferazinha que ele estava segurando, as interações diminuíam. Por quê? Porque aumentou o espaço, diminui a interação. À medida que ele aproximava a esfera do gerador, a esfera começava a tentar sair o mais rápido possível. Por quê? Porque ali próximo o campo elétrico era maior. Logo, o campo elétrico sendo maior, aquele gerador tinha maior força de interação sobre a partícula. Então, galera, o campo elétrico, ele vive na área teórica da física. Não tem como enxergar o campo elétrico. A gente sabe que existe, a gente consegue ver a interação que ele relaciona de uma carga com outra, porém não existe uma máquina que dá para visualizar o campo elétrico. Então fez algumas convenções. Já que ele é um vetor, e um vetor ele tem que ter direção, ele tem que ter sentido e ele tem que ter intensidade, convencionou que tanto a gente sabe que tanto uma partícula carregada positivamente como uma partícula carregada negativamente, ela vai ter campo elétrico. Qualquer partícula vai ter campo elétrico. Porém, partículas com cargas maiores vão ter campos elétricos maior. Convencionou-se na física, um consenso entre os físicos, que a direção do campo elétrico formado por cargas positivas seria uma direção sempre saindo. Uma direção, sempre saindo da partícula eletrizada. Já no campo elétrico gerado por uma partícula negativa, a direção do campo elétrico, do vetor campo elétrico, seria sempre, convergente. Em outras palavras, observe aqui como seriam as linhas de forças. Em uma partícula positiva, de carga positiva, o campo elétrico vai ter direção sempre saindo, sempre divergente, saindo. Já no campo elétrico gerado por uma carga negativa, ele vai ter as linhas de força, ele vai ter a direção desse campo elétrico, desse vetor,
entrando, convergindo. Aí fala que positivo é divergente, as linhas de forças estão saindo a direção do campo. Já no negativo é convergente, as linhas de força estão entrando. Isso é na teoria. Tem como eu ver um campo elétrico positivo e ver as linhas entrando? Não. Isso convencionou, utilizando uma carga de prova positiva. Mas isso é uma física mais avançada, a gente não vai trabalhar com ela. Perceba que, para mim, é importante vocês saberem que, em uma carga gerada por um campo elétrico gerado por uma carga positiva, as linhas de força têm direção saindo. Um campo elétrico gerado por uma carga negativa, as linhas de força têm sentido de entrar. E como também é um vetor, o vetor ele pode ser medido. Como é que eu vou calcular o vetor campo elétrico? Campo elétrico é marcado pela letra E. Na física é pela letra E. Eu calculo o vetor de um campo elétrico pela força existente entre duas partículas, a força elétrica, que a gente já estudou, a força de interação, dividido pela carga da partícula que está sendo influenciado pelo campo elétrico. Como assim, professor? Supondo que eu tenho aqui, essa partícula positiva está gerando um campo elétrico aqui em volta. Aí, nesse ponto aqui, eu coloquei uma partículazinha negativa, sei lá. Já que é negativo, o que eu vou observar? Eu vou observar que a direção desse campo elétrico vai ser, já que ele é positivo, vai ser saindo. Beleza? Bem tranquilo. Agora, o sentido desse campo elétrico. Se aqui a carga é negativa, o sentido dele vai ser o quê? De atração. Sentido de atração. E eu posso calcular a intensidade desse campo elétrico nesse ponto aqui. Como é que eu calculo? Calculo a intensidade pegando o quê? Pegando a força existente entre essa partícula e essa, dividido pelo valor da carga dessa outra partícula aqui. Vamos ver isso na prática. Em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontado para oeste, é colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulombs. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newtons na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Olha, vamos entender a questão. A questão fala que eu tenho um campo elétrico, uma partícula aqui. E onde o vetor elétrico tem direção horizontal, o sentido dele é apontado para oeste. É colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5. Então, aqui, na mesma linha horizontal, é colocada uma carga pontiforme. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newton. Então, entre elas, existe uma força de 0,5 newtons. Na direção horizontal e sentido leste, sentido oposto. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Gente, eu posso afirmar, já que um está indo para oeste e o outro está indo para leste, está indo em direções opostas, que o sinal da carga é o mesmo sinal. Ou é positivo ou é negativo, mas eu sei que é o mesmo, porque se não fosse o mesmo, eles estariam se atraindo. Aqui está falando que um está indo para um canto, o outro está indo para outro, na mesma direção, porém em sentidos diferentes. Sentidos opostos. Vamos calcular agora a intensidade. Eu vou calcular a intensidade colocando que a intensidade do campo elétrico, já que é um vetor, eu vou botar a setinha, é igual a força dividido pela carga elétrica. Qual é a força? A força está falando que é de 0,5 newtons. Eu vou botar isso para notação. Puxa a vírgula para cá, 5 vezes 10 a menos 1. Então, o campo elétrico aqui é igual a 5 vezes 10 a menos 1, dividido pela carga. A carga fala que é de 5 microcoulombs. 0,5 microcoulombs é vezes 10 a menos
6. Puxa a vírgula para cá, 5 vezes 10 a menos 7. Divida aqui agora por 5 vezes 10 a menos 7. Campo elétrico é igual a 5 dividido por 5, 1 vezes 10. Divisão diminui o expoente, ó. Menos 1, menos 7. Menos 1, menos com menos dá mais. Menos 1 com mais 7 vai dar o quê? 6 positivo. 1 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb é o valor da intensidade do meu campo elétrico dessa questão. Bem simples também. Essa parte aqui mais teórica só foi nessa questão, mas para calcular é só usar essa fórmula aqui, quando eu tiver duas cargas. Agora vocês vão saber que também tem como eu calcular a intensidade do campo elétrico mesmo não existindo uma nova carga. Como assim, professor? Supondo que eu tenha um campo elétrico aqui, uma partícula negativa. Essa partícula gera em torno dele um campo elétrico aqui, ó. Tem como eu saber qual o valor do campo elétrico em determinado ponto, mesmo sem saber qual é a carga que está nesse ponto aí. E como é que eu calculo isso? Eu digo que a intensidade do campo elétrico é igual a constante vezes a carga que está gerando esse campo elétrico dividido pela distância ao quadrado entre o quê? O ponto e a carga elétrica. Bora ver isso na prática. Caracterize o vetor campo elétrico gerado pela carga Q igual a menos 2 nanocoulomb no ponto distante 30 centímetros. O meu é o vácuo em que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. Bem, ó, campo elétrico é igual a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Campo elétrico é igual. Qual é o valor da constante? 9 vezes 10 a nona. É bem aquela fórmula da força de interação. A diferença é que aqui agora sumiu a nova carga. Vezes, qual é o valor da carga? Que está falando que Q vale menos 2 nanocoulomb. O que é um nanocoulomb? É vezes 10 a menos 9. Então, 2 vezes 10 a menos 9. Aí aqui agora eu boto, ó, 2 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância. Distância é 30 centímetros. Eu vou botar 30? Não, eu vou transformar em metro. Então, 30 dividido por 100 é igual a 0,3. Isso aqui é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 1. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, campo elétrico vai dar 9 vezes 2, 18. Vezes 10. Aqui agora eu somo os expoentes. 9 positivo, 9 negativo, 0. Dividido por 3 ao quadrado, vai dar 9 vezes 10. Multiplica o expoente de dentro pelo de fora. Menos 1 vezes 2, menos 2. Campo elétrico vai dar 18 dividido por 9, 2 vezes 10. 0, menos o expoente de baixo, que é menos 2. 0 mais 2, que vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a 2 newtons por coulomb. Bem tranquilo também a questão. Agora, o que vai acontecer quando eu pegar uma partícula que está produzindo um campo elétrico e aproximar de uma outra partícula que também está produzindo um campo elétrico? Eu vou ter a formação de linhas de força, que são linhas que vão interagir. As linhas de interação de um começam a interagir com as linhas de interação do outro. Eu sei que numa partícula positiva, as linhas de interação é sempre, ó, saindo. Numa partícula negativa, as linhas de interação, as linhas de força, é sempre entrando. Quando eu aproximo, eu vou ter o quê? Uma junção de uma linha de 1 chegando, saindo do ponto do campo positivo e indo para o campo negativo. Ó. E isso daqui vai acontecer para todos os lados, em todos os sentidos. Simples assim, pensa. O positivo não vai atrair o negativo, então as linhas de força estão saindo de um e indo para o outro. Agora, quando eu tiver linhas de força produzidas por cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir. Então acontece também o campo elétrico. O campo elétrico começa a se repelir, ó. Em vez dele vir aqui direto,
Em vez dele vir aqui direto, ele começa, ó. Se essas cargas aqui tiverem o mesmo módulo, no meio aqui o campo elétrico vale 0. Por quê? Porque o de um vai anular o do outro, porque eles tendem a se repelir. Bem simples também. Agora, só para finalizar aqui a parte teórica, isso daqui é uma coisa que eu vou trabalhar só na teoria agora, mas para as próximas aulas, quando estiver trabalhando outros assuntos, a gente volta para retomar ele. A gente não viu que o campo elétrico ele parte para todas as direções, a linha de força? Porém, quando eu tenho um campo elétrico formado por uma placa que está eletrizada, que é essa placa aqui positiva, com outra placa de mesmo valor de módulo, porém com sinal diferente, em vez do campo elétrico sair em todas as direções, ele vai uniformemente de uma placa para outra placa. Mas para isso, os valores das cargas têm que ser igual. Se aqui vale 2 microcoulombs positivo, aqui vai valer 2 microcoulombs negativo. Só dessa forma a gente vai ter esse campo elétrico uniforme, ou seja, em qualquer local aqui, o campo elétrico vai ter o mesmo valor. Agora vamos responder algumas questões aqui, para a gente finalizar com esse conteúdo. Bem, a intensidade do valor campo elétrico é, no ponto P distante 60 cm, gerado por uma carga pontiforme que é de 9 vezes 10 a quinta, no vácuo, onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. Determine o valor da carga aqui. Olha o que eu estou falando. Ele está dando aqui que a distância é igual a 60 centímetros. Está falando que ele está sendo gerado por uma carga pontiforme e que o valor desse campo elétrico vale 9 vezes 10 a quinta. Fala que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. E pergunta qual o valor da carga. Como é que é a fórmula? Campo elétrico é igual a constante vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Eu vou modificar essa fórmula, porque eu preciso encontrar isso daqui, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Primeiro, eu vou resolver a fórmula aqui, ó. Eu vou passar esse multiplicando. Aí eu vou ter que constante vezes a carga é igual ao campo vezes a distância ao quadrado, e que a carga é igual ao campo vezes a distância ao quadrado dividido pela constante. Achei a fórmula aqui, que só foi uma transformação disso daqui, ó. Aqui agora é só substituir os valores. Qual é o valor do meu campo elétrico? 9 vezes 10 a 5. Qual é o valor da minha distância? A distância aqui convertida vai ser 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido pela constante, que é 9 vezes 10 a nona. Vou trazer ele aqui para cima, ó. Carga vai dar o quê, ó? Eu posso cortar esse 9 daqui com 9 daqui. Aí aqui fica 1, aqui fica 1. Resolvendo esse 6 aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. Aí eu vou ter, ó, 1 vezes 10 a 5, que foi dessa simplificação aqui do 9, vezes 36 vezes 10 a menos 2, que é menos 1 vezes 2, menos 2, dividido por 1 vezes 10 a nona. Esse 1 também veio da simplificação. Carga aqui vai dar 1 vezes 36, 36, vezes 10. Aí eu tenho 5 com menos 2. 5 positivo, 2 negativo. Vai me sobrar 3. Dividido por 1 vezes 10 a nona. Carga aqui é 36 dividido por 1, 36, vezes 10. 3 lá em cima, menos 9 aqui embaixo, vai dar menos 6. Então, 36 vezes 10 a menos 6, ou a carga é de 36 microcoulombs. Bem tranquilo também. Primeiro você vai converter a fórmula, mas o restante, o cálculo é igual ao que a gente já vem fazendo. Agora, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 30 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, que de 2,7 microcoulombs no vácuo é. Está perguntando o campo elétrico. Quais as informações que eu tenho? O valor da carga é igual a 2,7 microcoulombs, que é o mesmo que 2,7
vezes 10 a menos 6. Quem tiver com dúvida sobre esses submúltiplos, volte às aulas aí que vai ter uma aula falando sobre isso. A distância, 3 milímetros. 3 milímetros, convertendo para metro, vai dar o quê? 0,003 metros, que é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 3. E a constante, que vale 9 vezes 10 a nona. E ele está pedindo a intensidade do campo elétrico. Que vai ser o campo elétrico aqui? Constante vezes carga pela distância ao quadrado, campo elétrico vai dar. Constante, 9 vezes 10 a nona. Vezes, qual é a carga? 2,7 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que é que é 3 vezes 10 a menos 3, isso tudo ao quadrado. Aí eu tenho que 9 vezes 2,7 é igual a 24,3 vezes 10, somando os expoentes. 9 com menos 6 vai dar 3. Aqui agora, ó, 3 ao quadrado dá 9. Vezes 10, menos 3 ao quadrado dá menos 6. Campo elétrico vai dar 24,3 dividido por 9 vai dar 2,7 vezes 10, diminuindo os expoentes. 3 menos 6 vai dar 3 com mais 6, que vai dar 9 nêutons por coulombs. Achei a intensidade do campo elétrico. Por fim, a última questão. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 newtons por coulomb. Calcule a que distância desse refere o valor desse campo, dados que a carga é de menos 4 picocoulomb e a constante 9 vezes 10 a nona. Então, ele está pedindo a distância. Tem um campo elétrico, eu vou utilizar a fórmula do campo elétrico. Como assim, professor? Bora lá. Fórmula do campo elétrico é: campo elétrico é a constante vezes a carga dividido vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Aqui ele pede a distância, então é só eu inverter aqui, ó. Distância ao quadrado é igual a constante vezes a carga dividido pelo campo elétrico. Qual é o valor da constante? Constante é 9 vezes 10 a nona. Qual é o valor da carga? A carga fala que é menos 4 picocoulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 12. Menos 4. E o valor do campo elétrico aqui é de 9 vezes 10 a menos 1. Vou jogar agora aqui na fórmula. Ó. Distância ao quadrado é igual a constante 9 vezes 10 a nona vezes carga 4 vezes 10 a menos 12, dividido pelo campo, que é 9 vezes 10 a menos 1. Aqui, ó, 9 em cima, 9 embaixo, eu já corto. Vai ficar 1 e vai ficar 1. D ao quadrado é igual a 1 vezes 4, 4. Aí eu tenho que 9 menos 12 vezes 10. 9 menos 12 vai dar menos 3. Dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Jogando aqui para cima, ó. D ao quadrado é igual a 4 dividido por 1, 4. Vezes 10. Menos 3 em cima, menos 1 embaixo. Menos 3, menos com menos dá mais. Menos 3 com mais 1, menos 2. Menos 2. Essa é a distância ao quadrado. Já que aqui está ao quadrado, qual é o inverso da potência? É a raiz. Então, a distância é igual a raiz de 4 vezes 10 a menos 2. Distância é igual. Raiz quadrada de 4, 2. Repito, 10. Pego isso daqui, divido pelo 2 do índice aqui. Ó. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, a distância é de 2 vezes 10 a menos 1 metros, ou simplesmente distância de 0,2 metros ou de 20 centímetros. Bem tranquilo também.
Então, essa foi nossa aula sobre campo elétrico. Eu sei que talvez os cálculos possam parecer um pouco difíceis, né? Porque são fórmulas que vocês nunca trabalhou. Mas reassista a aula. Tenta fazer, dá pausa, volta e reassista. Pega a mesma questão antes de eu responder, dá pausa, tenta resolver ela, depois verifica com o que eu respondi se vocês estão acertando. Eu botei exemplos onde eu calculo o campo elétrico na presença de uma outra carga, onde eu calculo o campo elétrico por uma carga pontiforme, onde eu calculo o valor da carga que gerou o campo elétrico e onde eu calculo a distância entre a distância daquela carga até um determinado ponto, gerando um campo elétrico. Então tem todos os tipos de questões que podem ser cobradas aí para vocês. Respondo à atividade que está no material, eu vou botar menos questões, mas desse mesmo estilo de questões aí, para vocês fazerem. É isso aí, galera. Até semana que vem. Qualquer dúvida, pode me chamar. Estou aqui para ajudar vocês. Abraços e até a próxima aula.